prejuízo brutal também para quem consome livro, quem precisa de livro, são essa política de compra de livro pelo governo federal, que favorece apenas o grande. Eu não vejo, dentro dessa política, a cobrança de uma contrapartida real que favoreça o leitor, que favoreça o pequeno livreiro. A gente tem ali uma exigência de contrapartida que faz uma defesa difusa da leitura. Faz a defesa da leitura em tese. Né? Isso é importante, claro que é. Se você não faz a propaganda de uma coisa, é coisa no caminho. Mas é necessário, na minha opinião, é necessário que uma editora como a Ática, por exemplo, eu vou citar o dado da Ática, que é um dado, conheço gente que trabalha lá, né? E teve um dos anos aí que a Ática vendeu para o governo 28 milhões de reais de livros para serem distribuídos. Há um mérito nisso, claro que há. Mas, né, vamos imaginar, se a Ática fosse obrigada a usar 1% disso, de 28 milhões a 280 mil, 1% disso, para produzir livros mais baratos, para comercializar livros mais baratos, acho que ganhávamos todos. Acho que ganhávamos todos, ganhavam os leitores, ganhavam os autores, ganhávamos as livrarias. Acho que aqui a gente tem uma coisa também que a gente devia pensar um pouco sobre isso. Né? Trabalhar com essa ideia, né? De a gente ter uma política pública efetiva a partir deste volume imenso de livros que é comprado pelo governo federal. Né? A gente tem uma política efetiva que favoreça os pequenos, que favoreça o consumidor, que favoreça o leitor. Né? Do que eu consigo imaginar, né, da pequena experiência, a editora com a qual eu trabalho, ela não tem porte para entrar num processo como esse. A editora é muito pequena, ligada a um partido político que também é muito pequeno. Né? Então as nossas margens de comercialização são muito restritas. E a gente enfrenta os problemas do mercado. Né? Agora, eu acho que essa política de compra de livros pelo governo acaba afetando, né? Primeiro, nessa falta de contrapartida. A contrapartida que existe, ela é mais simbólica do que real, na minha opinião. Eu acho que a gente teria que cobrar mais. Nós todos, livreiros e consumidores, teríamos que cobrar mais. Há um problema aqui também da distribuição. Né? Grande, o Maneco se falou disso aqui, e é um problema com o qual a gente convive. Quem trabalha nesse convive. Eu sou jornalista e tenho uma experiência grande com a imprensa popular, Retrato do Brasil, esse tipo de imprensa, desde os anos 70 com o Jornal Movimento. É um tipo de imprensa que não sobrevive porque não tem distribuição. Você fica na mão da editora Abril, que é dona das duas grandes distribuidoras que tem hoje. Só a cidade de São Paulo tem mais 5 mil bancas. Pô, você não tem logística para colocar revistas. Se der livros, que é o país, tem que espalhar pelo país. Você não tem logística para colocar livro em cada banca. É um problema que estrangula qualquer projeto, qualquer processo. Né? É um problema mais grave que tem aqui. Eu não quero aqui chover no molhado. A gente está falando de coisas que eu estou tentando falar como consumidor, como alguém que vê na outra ponta. Né? Mas o que eu acho que é um ponto que é importante, que a gente tem que refletir e trabalhar com esse ponto, né? É essa questão da regulamentação. Né? Hoje é muito forte essa ideia de que o mercado é autônomo, o mercado tem que definir tudo e tal, tudo isso. Gente, isso favorece, essa é a lógica da panela de ferro. Isso favorece o grande. A gente tem que exigir que as políticas públicas forneçam as polibolhas para a gente botar nessa carroceria, para ajudar a defender essa diversidade, para ajudar a caminhar com essa diversidade, que tem um interesse cultural e tem um interesse político no país como esse, que é fundamental. Né? É uma tristeza quando a gente vai numa livraria, a gente vê, não que não seja importante, é claro que é importante, você vê lá um conjunto de livros estrangeiros traduzidos, é muito importante, mas cadê a produção nacional?
mais relevante? Tem também, é claro que tem, uma produção nacional grande. Né? A gente não pode estar aqui desprezando isso. Tem uma produção grande. Mas, gente, aquele espantalho que o pessoal estava fazendo aqui em relação à palestra de manhã que eu não vi, de ontem, não lembro, né? Aquele espantalho, ele também está ameaçando a produção nacional. Se a lógica do mercado prevalece, a lógica do mercado vai passar em cima de nós como um trator, vai atropelar tudo isso. Então, esta questão da gente ter uma política pública, esta política pública ela tem que ver a produção do livro, tem que favorecer, tem que apoiar, tudo isso e tal, mas ela tem que também relativizar o poder do mercado. Trata-se de bens culturais. Aqui a gente não está vendendo sabonete. A Milena falou da Johnson ali. A Johnson faz isso espertamente, vendendo esses produtos que a gente conhece, que são mais ou menos neutros do ponto de vista cultural, mais ou menos, é uma discussão grande. Agora, livros são as ideias que nós produzimos dentro do nosso país, são as ideias que são veiculadas dentro do nosso país, são difundidas dentro do nosso país. E a capilaridade disso é dada pelas pequenas lojas. Se a gente não depende das pequenas, a gente está aqui abrindo uma avenida para essa coisa grande que vai se impor. E a política pública tem a ver com isso, está ligada a isso. Está ligada a isso. A gente tem que lutar aqui não só pela contrapartida, mas lutar também por uma lei de defesa da concorrência. Isso acho que é fundamental. Quem cria a polibolha entre a panela de barro e a panela de ferro é o Estado. A gente não pode ter medo dessa palavra. A gente tem que lutar por uma legislação adequada a isso. Para finalizar, porque eu acho que eu já estou no tempo, eu queria deixar uma sugestão para vocês aqui, porque eu fico ficando incomodado com essa coisa da compra, porque eu já ouvi lá fora, ouvi aqui dentro, né? Ouvi da companheira aqui. Gente, se a gente tem um pequeno aqui que compra 10 livros, outro ali compra 50, e outro ali compra 100, e tem um grandão ali que compra 1000, se a gente junta 10 pequenos, é provável que os 10 pequenos comprem 1000. Então, por que o sindicato, por que o SNEL não pensar, ou outra entidade, não pensar num processo de uma cooperativa de compra no atacado, para melhorar o seu poder de barganha? Né? Agir pelo Estado, claro, mas agir também pela iniciativa própria. Né? Então, é uma sugestão que eu deixo aqui para você. Obrigado. Como adiantar, muitos aqui ainda não almoçaram, foi solicitado para que a gente, naquilo que é o mais importante de uma convenção, que é o diálogo,